Você sabia que a medição dos sinais vitais é uma das ferramentas mais importantes para avaliar a saúde de uma pessoa? Seja bem-vindo a esta nova aula do curso de Primeiros Socorros da EduTeam Academy, onde você aprenderá a medir corretamente os sinais vitais e a interpretar os resultados de forma eficaz. Você vai aprender como medir o pulso cardíaco, a temperatura corporal, a frequência respiratória, a pressão arterial e a saturação de oxigênio. Esses valores podem indicar o estado de saúde de uma pessoa. Prepare-se para se tornar um especialista na medição dos sinais vitais e aplicar esse conhecimento em qualquer situação de emergência médica. A medição dos sinais vitais é uma das primeiras ações realizadas quando se atende um paciente em uma situação de emergência, pois fornece informações valiosas sobre sua condição física e pode ajudar a detectar problemas de saúde graves ou potencialmente fatais. Por essa razão, é importante que os profissionais da saúde, assim como qualquer pessoa interessada em aprender sobre primeiros socorros, conheçam e saibam aplicar corretamente essa técnica. Para realizar a medição dos sinais vitais, é necessário contar com as ferramentas adequadas. Essas ferramentas variam de acordo com o tipo de sinal vital que será medido. Algumas ferramentas que você pode utilizar são: para medir o pulso cardíaco, um estetoscópio ou a ponta dos dedos. Para medir a temperatura corporal, um termômetro, seja digital, de vidro, de ouvido ou temporal. Para medir a frequência respiratória, um cronômetro ou um relógio. Para medir a pressão arterial, um esfigmomanômetro manual ou eletrônico. E para medir a saturação de oxigênio, um oxímetro de pulso. É importante destacar que essas ferramentas podem ser substituídas por outras equivalentes, dependendo da disponibilidade e do contexto em que a medição dos sinais vitais é realizada. Antes de começarmos com os procedimentos, uma advertência importante. A medição dos sinais vitais é fundamental nos primeiros socorros e cada passo deve ser seguido com cuidado. Por isso, convido você a praticar cada procedimento conforme avança nesta aula. Começaremos com o primeiro procedimento, medir o pulso cardíaco. Siga os passos a seguir. Localize a artéria que deseja medir. As áreas onde as artérias estão mais próximas da superfície são: a parte lateral do pescoço, logo abaixo da mandíbula. Artéria carótida. A parte interna do cotovelo, a artéria braquial. E o punho, na borda externa, artéria radial. Coloque os dedos indicador e médio suavemente, mas com firmeza, na área escolhida. Neste caso, utilizaremos a região carótida. Comece a contar quando o ponteiro dos segundos marcar o número 12. Você também pode usar um cronômetro. Conte durante 60 segundos, ou durante 15 segundos, e multiplique por 4 para calcular os batimentos por minuto. Observe a artéria enquanto conta as pulsações para não deixar nenhuma passar. Neste caso, contei 28 pulsações em 15 segundos. Multiplicando por 4, meu paciente apresenta 112 batimentos por minuto. O pulso cardíaco é uma medição que permite conhecer a frequência, o ritmo e a força dos batimentos do coração. A frequência cardíaca indica o número de batimentos por minuto, enquanto o ritmo se refere à regularidade ou irregularidade dos batimentos. A força do pulso indica a intensidade do fluxo sanguíneo gerado pelo coração. Os valores normais em um adulto variam entre 60 e 120 batimentos por minuto. Agora, você aprenderá a medir a temperatura corporal. Existem diferentes locais onde ela pode ser medida. Os mais comuns são: na boca. Usando um termômetro clássico ou digital, coloque a ponta do termômetro debaixo da língua e feche os lábios. Aguarde até que indique a temperatura. Na axila, com um termômetro de vidro ou digital, coloque a ponta na axila e mantenha o braço junto ao corpo. Aguarde até o termômetro indicar a temperatura. No ouvido, utilize um termômetro infravermelho, puxe a orelha para trás para alinhar o canal auditivo
e direcione a ponta em direção ao olho oposto. Aguarde a leitura. Na artéria temporal, com um termômetro digital especial, coloque a ponta na testa, entre a sobrancelha e a linha do cabelo. Aguarde até o termômetro indicar a temperatura. É essencial seguir as instruções de cada termômetro e aguardar o tempo necessário para obter uma medição precisa. Conhecer a temperatura corporal é importante para detectar febre ou hipotermia, o que pode indicar uma infecção ou outro problema médico. Isso permite que os profissionais de saúde tomem medidas preventivas e realizem tratamentos adequados. A temperatura corporal normal está entre 36 e 37,4 graus Celsius ou entre 97,8 e 99 graus Fahrenheit. Acima de 38 graus é febre. Entre 37,5 e 37,9 é febrícula. Abaixo de 35 graus é hipotermia. Agora, você aprenderá a medir a frequência respiratória nos primeiros socorros. Se a pessoa estiver inconsciente ou com pouca resposta, a frequência respiratória deve ser medida da seguinte forma: coloque sua orelha próxima ao nariz e à boca da pessoa, olhando em direção ao peito dela. Em seguida, utilize os passos descritos na mnemônica VES, que significa ver, escutar e sentir. Ver o peito do paciente subir e descer. Escutar os sons respiratórios e sentir o ar que sai pela boca ou pelo nariz. Neste caso, meu paciente apresenta 18 respirações por minuto. Essa técnica também permite avaliar o ritmo da respiração apresentada pela pessoa. Se a pessoa estiver consciente e sentada, você pode contar os movimentos respiratórios observando o peito e o abdômen. Como você pôde observar, a frequência respiratória é a quantidade de respirações que uma pessoa realiza por minuto. Conhecer essa frequência é importante para avaliar o estado de saúde e detectar possíveis problemas respiratórios. Os valores normais em um adulto em repouso variam entre 12 e 20 respirações por minuto. Agora, você aprenderá a medir a pressão arterial. Para medir corretamente, siga os passos a seguir. Certifique-se de que o paciente esteja sentado e relaxado, com o braço esquerdo descoberto e à altura do coração. Coloque a braçadeira ao redor do braço, aproximadamente a 2,5 centímetros acima da dobra do cotovelo. A braçadeira deve ocupar 40% do comprimento do braço e 80% da sua largura. Agora, palpe o pulso da artéria radial e comece a inflar o manguito, até deixar de sentir o pulso. Esse ponto indica a pressão sistólica. Coloque a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial. Inefele novamente o manguito até 30 ou 40 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica e desinfle lentamente. O primeiro som que você ouvir corresponde à pressão sistólica e o último som corresponde à pressão diastólica. Registre ambos os valores e explique-os ao paciente.
Neste caso, meu paciente apresentou uma pressão de 110 sobre 70 milímetros de mercúrio. 110 corresponde à pressão sistólica, o primeiro som que ouvi, e 70 à diastólica, o segundo som. Lembre-se de que o paciente deve estar relaxado e repita a medição após alguns minutos, se o primeiro resultado parecer alto ou baixo. Agora, você pode estar se perguntando: como medir a pressão arterial em um paciente inconsciente? A medição da pressão arterial em pacientes inconscientes é diferente da feita em pacientes conscientes. Nesse caso, utiliza-se um dispositivo chamado monitor de pressão arterial invasiva, que se conecta diretamente à artéria do paciente por meio de uma agulha. Esse dispositivo mede a pressão arterial de forma contínua e exibe os valores em uma tela eletrônica. É importante destacar que esse procedimento invasivo só pode ser realizado por profissionais capacitados e com experiência. Além disso, ele é usado apenas em situações críticas, quando é necessário um monitoramento constante e preciso da pressão arterial. Mas por que é tão importante conhecer a pressão arterial durante os primeiros socorros? A medição da pressão arterial é essencial para identificar se a pessoa está em um estado de hipertensão ou de hipotensão. Ela é feita com um instrumento chamado esfigmomanômetro, também conhecido como tensiômetro. É fundamental conhecer os valores normais para interpretar corretamente os resultados. De acordo com a Associação Americana do Coração, os valores de referência normais são apresentados em uma tabela específica. Com base nela, podemos observar que nosso paciente apresenta uma pressão arterial dentro dos limites normais. Agora, você aprenderá a medir a saturação de oxigênio. Siga os passos a seguir. Ligue o oxímetro de pulso e coloque o sensor em um dedo da mão ou do pé do paciente. É importante que o sensor esteja bem posicionado para que a medição seja precisa. Aguarde alguns segundos para que o oxímetro detecte e mostre a saturação de oxigênio. Em geral, a leitura aparece na tela em uma faixa entre 95% e 100%, que é considerada normal. Após a medição, limpe o sensor com um pano limpo e descartável para prepará-lo para o próximo uso. A saturação de oxigênio é um parâmetro que indica a quantidade de oxigênio presente no sangue. É importante medi-la para avaliar se o oxigênio está entrando corretamente no organismo. Os valores normais ficam entre 95% e 100%. Se a medição for inferior a 95%, é possível que o paciente esteja apresentando hipóxia, ou seja, baixos níveis de oxigênio no sangue. Nessa situação, é essencial informar imediatamente a equipe médica. Lembro-me de uma reunião de família em que minha avó começou a se sentir mal de repente. A princípio, pensamos que era apenas uma indigestão, mas ao medir seu pulso e sua frequência respiratória, percebi que a respiração estava irregular e o pulso muito baixo. Pedi ao meu tio que ligasse para a emergência enquanto eu aplicava os primeiros socorros. Durante a espera, monitorei constantemente seus sinais vitais e a mantive estável e confortável. Quando a ambulância chegou, informei aos paramédicos sobre os sinais vitais dela e, graças a isso, puderam agir rapidamente. A importância de medir os sinais vitais ficou evidente nessa situação. Parabéns por concluir esta aula. Chegamos ao final. Lembre-se, a prática constante é essencial para aperfeiçoar suas habilidades e garantir a segurança do paciente. Pratique com paciência e dedicação para dominar esta técnica. Agora compartilhe suas experiências sobre a medição dos sinais vitais na nossa seção de comentários. E para enriquecer seu aprendizado, comente também sobre as experiências de outros colegas. Nos vemos na próxima aula, onde você continuará aprendendo procedimentos de primeiros socorros com a EduTeam Academy.